Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 14 de fevereiro. O tema do nosso devocional de hoje é Cheios do Espírito, Cheios da Palavra. O nosso texto base está em Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Muito bem, nós queremos compartilhar esse devocional que fala sobre a relação de estar cheio do Espírito Santo com estar cheio da Palavra de Deus. Para isso, nós vamos ler um pouco mais desse capítulo para que você possa perceber essa relação presente dentro do texto bíblico. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1, vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, veja bem, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão, onde foi batizado, e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: "Se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão." Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem." Então o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: "Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu." Jesus respondeu: "Está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra." Jesus respondeu: "Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Não sei se você conseguiu perceber nesse texto que Jesus estava cheio do Espírito. E ele foi guiado pelo Espírito de Deus ao ambiente em que ele foi experimentado. E quando colocado à prova, ele responde às provações declarando as palavras de Deus. Por isso, esse devocional de hoje vai fazer essa relação em que pessoas cheias do Espírito Santo são guiadas pelo Espírito Santo a ambientes em que são experimentados, e nesse ambiente em que eles são experimentados, que eles são colocados à prova, eles se revelam cheios da palavra de Deus. Portanto, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus são pessoas cheias da palavra de Deus. Se você tem nos acompanhado aqui nos devocionais, você vai se lembrar que no nosso último devocional nós falamos sobre a palavra de Deus ser inspirada pelo Espírito de Deus, ou seja, que a Bíblia é literalmente o sopro de Deus, a palavra declarada sob a influência direta do Espírito Santo, conforme está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura em toda a sua totalidade é divinamente inspirada por Deus. Por isso que ela é proveitosa, útil para ensinar, para corrigir e para instruir em toda a justiça. Portanto, a partir do princípio relacional, nós sabemos que no reino de Deus nada se separa, tudo se relaciona e tudo se complementa, confirmando a sua unidade. Portanto, nós não separamos o Espírito da palavra. Nós sabemos que Deus, o Pai, a palavra, o Verbo, o Filho e o Espírito Santo são um, e que desde o princípio, quando Deus diz haja e ele declara a sua palavra, quando ele fala, ele sopra. Por isso que o Espírito paira sobre a face do abismo,
paira sobre a criação informe, para que por meio da palavra todas as coisas sejam ordenadas, sejam criadas. Nós percebemos claramente esse princípio quando nós falamos. Quando você fala, você sopra. Então, quando Deus no princípio disse, ele soprou do seu espírito, que passa a agir realizando tudo aquilo que foi pronunciado, trazendo à existência tudo aquilo que foi declarado, trazendo ordem e propósito a toda a criação de Deus. Portanto, essa relação entre o Espírito e a palavra é observada desde o princípio de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas." O versículo seguinte: "E disse Deus, haja luz, e houve luz." Você vai perceber claramente essa interação entre a mente criativa, a palavra criativa e o espírito criativo. Nós vemos claramente Deus, através da sua palavra e por meio do Espírito Santo, agindo juntos. Deus fala e o seu espírito se move para trazer à existência tudo o que é por ele declarado, confirmando que a palavra de Deus nunca deve ser separada da ação do Espírito Santo. Portanto, sempre que Deus declara algo, o seu Espírito executa e concretiza essa palavra de acordo com a sua perfeita vontade. Sendo assim, a palavra não se concretiza sem o Espírito, e o Espírito Santo não age independente da palavra. O Espírito Santo trabalha ordenando a nossa vida a partir da presença da palavra, e toda a palavra de Deus, para se concretizar em nossa vida, precisa da presença do Espírito Santo. Paulo, escrevendo uma carta circular a todas as igrejas da Ásia, que passou a ser denominada como Carta aos Efésios, ele vai escrever no seu capítulo 5, a partir do versículo 15, dizendo: "Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo." Olha que interessante, ele está escrevendo uma carta espiritual a toda a igreja espiritual, falando da importância de nós remirmos o tempo, resgatarmos o tempo, não sermos dominados pelo tempo, mas governarmos o tempo. E para isso, nós vamos ter que abandonar o vinho. Ele está dizendo, deixar uma vida desordenada, desorientada, descontrolada, em que há dissolução, em que há desperdício, em que nós vemos o tempo e a vida escorrer pelo vão dos nossos dedos. Para isso, nós vamos precisar nos encher do Espírito Santo, a partir de uma nova linguagem espiritual, a partir de uma nova atitude espiritual, e a partir dessa virada na nossa vida, a partir do sermos cheios do Espírito, todas as áreas da vida vão ser ordenadas, assim como desde o princípio, quando Deus cria por meio da sua palavra e o seu Espírito ordena todas as coisas criadas. Aqui, a partir dos ser cheios do Espírito, você vai ver todas as áreas da vida sendo organizadas, começando pela relação matrimonial, marido e mulher. Depois vai falar da relação familiar entre pais e filhos. Depois vai falar das relações sociais entre empregado e empregador. E dessa forma, a partir dos ser cheios do Espírito, vêm as suas vidas serem ordenadas segundo toda a palavra de Deus. Então, a partir desses exemplos bíblicos,
Deus, nós entendemos que ser cheio do Espírito está relacionado com ser cheio da palavra, que o Espírito está sempre associado com a palavra, que o Espírito é o sopro da palavra de Deus. Romanos capítulo 1:16 fala que o Evangelho é o poder de Deus, porque o Espírito Santo é o poder da palavra. Por isso que toda palavra sem o Espírito, ela não tem poder. Por isso que Paulo vai dizer que as minhas palavras não consistem em sabedoria humana, mas demonstração de Espírito e poder. 2 Coríntios 4:4 fala que a luz do Evangelho é a glória de Cristo. O Espírito Santo é que ilumina o homem para que possa ver Cristo no Evangelho. Em João capítulo 6, versículo 63, Jesus vai declarar que as suas palavras são Espírito e vida. Por quê? Porque as suas palavras são vivas, porque é o Espírito Santo que leva a cumprimento todas as palavras de Deus. É o Espírito Santo que torna a palavra viva e eficaz. É o Espírito Santo que faz com que cada palavra funcione na nossa vida. Por isso que Mateus capítulo 10, versículo 20 vai confirmar que o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. Por quê? Porque João 15:26 vai dizer que o Espírito Santo de Deus dá testemunho de Jesus. Olha como a palavra e o Espírito sempre se relacionam e sempre se movem juntas. Por isso que é fundamental que você exercite a disciplina espiritual da meditação, porque meditar é se armar, é você ter munição, é você ter recurso para que então, segundo João 14:26, o Espírito Santo que o Pai enviou em seu nome nos ensine todas as coisas e nos faça lembrar de tudo que foi dito. Jesus, quando estava no momento de ser tentado, de ser colocado à prova, o Espírito Santo que o guia, o lembra de todas as palavras, e essas palavras são armas ofensivas de resistência a toda tentação, a toda provação, a todo momento de dificuldade. Jesus não se rende, Jesus não procrastina, Jesus não retrocede, ele avança cheio do Espírito Santo, declarando as palavras de Deus. Portanto, para que possamos vencer as provações, para que possamos vencer as tentações, precisamos aprender a declarar as palavras de Deus, precisamos aprender a legislar sobre os nossos próprios desejos, sobre as nossas próprias vontades, precisamos confiar que o Espírito Santo de Deus, que é poder de Deus, atua por meio da sua palavra. Se você está enfrentando batalhas espirituais, se lembre que a maior arma de batalha espiritual que existe é a obediência à palavra de Deus. Não só a declaração da palavra, mas andar cheio do Espírito na palavra. O Espírito que nos conduz em toda a palavra, que nos ensina em toda a palavra, que dá testemunho de toda a palavra. É o Espírito Santo que falará por nós as palavras de Deus quando nós não sabemos mais o que dizer. Portanto, quanto mais cheios da palavra de Deus, mais cheios do Espírito Santo e mais fortes estaremos para enfrentar as dificuldades da vida. Por isso que 1 João, capítulo 2, versículo 14 fala: jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Por isso que ele vai dizer também em 1 João 5,4 que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, que é poder de Deus. Sendo assim, quanto mais cheios estivermos da palavra, mais cheios estaremos do Espírito Santo e mais fortalecidos estaremos, não só para resistir às tentações desse mundo, mas também para ter uma mensagem de impacto no mundo em que nós estamos inseridos. Por isso que Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 18, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Se nos tem faltado ousadia para pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, a todos os homens e em toda oportunidade, é porque talvez precisemos ser cheios da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Porque quanto mais cheios estamos do Espírito, com mais autoridade pregamos a palavra de Deus. Esse era o testemunho da igreja do primeiro século. Segundo Atos capítulo 4, versículo 31, diz que tendo eles orado, tremeu o lugar que estavam reunidos.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam as palavras de Deus. Olha que interessante, nós sempre associamos em ser cheio do Espírito e pregar a palavra com poder com Atos 2, mas você vai perceber que em Atos 4 eles revivem essa experiência de continuar sendo cheios e continuar pregando a palavra com autoridade e muitas pessoas sendo tocadas pelo poder do Evangelho. Se hoje a igreja tem encontrado dificuldade para se levantar e responder à grande comissão de Jesus de ir e pregar o Evangelho a todas as nações, é preciso que se levante uma voz profética, como nos dias de Ezequiel. Ezequiel foi uma voz profética que libera uma palavra e quando essa palavra é liberada, o Espírito se move, fazendo com que o povo de Deus que estava numa condição de desesperança e de sequidão se levante como um grande exército. Ezequiel 37:9 vai dizer que então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. A voz profética não inventa palavras, mas a voz profética declara as palavras de Deus, e a partir do momento que declaramos as palavras de Deus, o Espírito se move sobre esse ambiente, ordenando todas as coisas segundo a vontade de Deus. Sendo assim, o poder da profecia não está naquele que profetiza, o poder da profecia está na origem da mensagem divina e não no carisma do mensageiro. Ezequiel não teve que inventar uma palavra para aquele momento de crise para o povo de Israel, ele simplesmente teve que declarar aquilo que Deus lhe ordenou, e então o Espírito Santo começou a se mover e concretizar todas as palavras de Deus. A verdadeira profecia não tem a ver com um discurso carregado de emoção ou de persuasão, mas a verdadeira profecia nada mais é do que a declaração da palavra de Deus, e quando essa palavra de Deus é declarada, o Espírito Santo reconhece essa palavra como palavra de Deus e as coisas simplesmente começam a acontecer como devem acontecer. O Espírito Santo de Deus se move em resposta à palavra de Deus que é declarada. Por isso que é muito importante que hoje você entenda essa relação entre ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra. Ser cheio do Espírito não tem a ver com emocionalismo, não tem a ver com experiências sensoriais. Ser cheio do Espírito é ser cheio das palavras de Deus. E quando declaramos as palavras de Deus, o Espírito Santo se move, concretizando toda a vontade de Deus. Se você precisa que o Espírito Santo comece a ordenar as áreas da sua vida, você precisa que as palavras de Deus estejam presentes na sua vida, porque o Espírito Santo responde à presença da palavra, e a palavra só se cumpre por meio da presença do Espírito Santo. Sempre que Deus fala, o Espírito Santo se move e a vontade de Deus se concretiza. É assim que Deus se move desde o princípio, é assim que Deus se move aqui, hoje e agora, em mim e em você. Lembre-se que a palavra de Deus é o verbo, e sempre que Deus fala algo, ele já começa a mover algo por meio do Espírito Santo que responde às suas palavras. Que nesse dia você tenha uma experiência profunda com a palavra de Deus e com o mover do Espírito Santo na sua vida a partir das palavras de Deus. Medite sobre isso. Ore sobre isso, compartilhe essas palavras com os seus irmãos, e eu espero encontrar você aqui no nosso próximo devocional.